Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Meio Ambiente e Saúde. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre os ciclos biogeoquímicos e também sobre os tipos de saneamento que nós encontramos à nossa disposição e também a importância deles. Eu espero que vocês estejam em um ambiente tranquilo, com o caderno, prontos para poder estudar. Todo o material de apoio também será disponibilizado no sistema. Então vamos lá? Ciclos biogeoquímicos. Alguma vez vocês já ouviram falar nesse tipo de ciclo? Talvez se a gente parar para pensar bem assim, poxa, professor, um ciclo biogeoquímico. Eu nunca ouvi falar. Mas a gente já ouviu falar sim, em algum momento da nossa vida, principalmente lá atrás, no nosso colegial. Bom, o que são os ciclos biogeoquímicos? É o processos pelos quais os organismos captam elementos químicos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Então, o que acontece? Nós temos elementos químicos, que nós vamos chamar eles de nutrientes em alguns momentos, presentes na natureza. E todos os organismos vivos do nosso planeta precisam desses elementos químicos. Então, é como se o ambiente fornecesse os elementos químicos para os organismos utilizassem e depois os organismos devolvessem esses mesmos elementos químicos para o ambiente. E no ambiente eles ficam à disposição para outros organismos. Quando a gente fala dessa troca entre meio ambiente e organismo, a troca de elementos químicos entre o meio ambiente e os organismos, aí nós temos um ciclo biogeoquímico. Globalizando, nós temos o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Então, basicamente, é nisso que se enquadra os ciclos biogeoquímicos. Então, nós temos um organismo que absorve o nutriente do meio ambiente, depois ele feito o que é necessário com esse nutriente, seja carbono, nitrogênio, oxigênio, água. Ele é utilizado por esse organismo e depois ele devolve esse nutriente para o meio ambiente. Esse nutriente estando no meio ambiente, ele fica pronto para outro organismo, um organismo diferente, utilizar. O nutriente no meio ambiente, outro organismo vai absorver o nutriente e assim eu continuo todo o meu ciclo. É algo bem básico. Eu tenho nutriente no meio ambiente e um organismo que precisa desse nutriente. Então, meu organismo vai utilizar esse nutriente. Vamos dar nomes? Vamos supor que eu tenho carbono. Eu tenho carbono presente no ambiente. Nós sabemos que vários seres vivos, eles precisam do carbono para a produção de energia. Então, é essencial. A gente conhece o carbono como sendo um macronutriente, um nutriente essencial para a manutenção da vida. Então, esse carbono presente no ambiente, o organismo vivo, ele vai utilizar esse carbono. Quando ele utilizar esse carbono para fazer seus processos fisiológicos, ele vai devolver esse carbono para o nutriente. Para o ambiente, no caso. Carbono devolvido para o ambiente, outro organismo pode utilizar essa molécula para fazer o seu ciclo. E aí eu começo tudo de novo. É bem simples, é bem básico, para a gente entender como que funciona. Ah, professora, então é basicamente um processo de reciclagem. Basicamente é isso, essa ciclagem, esse ciclo que acontece dos nutrientes, dos elementos químicos, envolvendo organismos no meio ambiente. Isso vai ser um ciclo biogeoquímico. Essa ciclagem, esse ciclo. Eu tenho aqui o nutriente X, vou deixar aqui de vermelho. E aqui eu tenho o meio ambiente, de verde. E aqui eu tenho o meu organismo de azul. O que acontece? Eu vou traçar de roxo. O meu nutriente, ele vai estar presente dentro do meu meio ambiente. O meu organismo, ele vai precisar. Então, o meu meio ambiente vai ceder esse nutriente para o meu organismo. Aí ele vai ficar com o nutriente dentro dele. Depois que o meu organismo ele utiliza, ele vai devolver esse nutriente para o meio ambiente. E aí vai aparecer outro organismo que vai precisar do nutriente e o meu meio ambiente vai devolver ou vai doar esse nutriente para outro organismo.
Então, esse ciclo que acontece entre os elementos que envolve organismos e o ambiente é chamado de nossos ciclos biogeoquímicos. E como a gente sabe, o nome ele diz tudo para nós. Bio vem de organismos vivos e geo vem de terra. Então, basicamente, é um ciclo de organismos vivos e da terra. É o ciclo entre organismos e o meio ambiente. E o nome que nós damos, fornecemos a todo esse processo de elemento químico no ambiente, devolve para o organismo devolve para o ambiente, doa para outro organismo. Todo esse processo, esse ciclo, nós vamos chamar de ciclagem de nutrientes. É um ciclo dos nutrientes ou dos elementos químicos. Professora, quais são esses elementos químicos? Aí nós temos água, carbono, nitrogênio e oxigênio. Beleza, pessoal? Vamos começar a falar sobre os ciclos que existem no meio do nosso ciclo biogeoquímico. Primeiro, nós vamos falar sobre o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Gente, pessoal, o que é água? Pensa aí com vocês em casa, o que é água? Ah, professora, água é um elemento químico. Sim, água é H2O, uma molécula de H2O. Água. Água, ela é uma troca contínua na atmosfera. No solo, nas águas, nas superfícies, águas subterrâneas e seres vivos. Então, eu tenho água presente, sendo trocada o tempo todo na minha atmosfera, no meu corpo, no solo, entre os seres vivos, embaixo da terra. Toda a água que nós temos hoje no planeta é feita sempre uma troca constante. E a transferência da água influencia diretamente nas condições climáticas do planeta. Então, a água, gente, que nós conhecemos, que nós temos, ela é presente em tudo que existe, em basicamente tudo que existe no nosso planeta, desde seres vivos, terra e etc. Se nós pararmos para pensar, o planeta inteiro a gente chama de planeta Terra, mas se a gente vê uma imagem desse planeta, é basicamente o planeta Água. Não tem muita diferença, não. Mas a gente fala que é basicamente o planeta Água pela quantidade de água. Porém, a água própria para consumo e manutenção da vida é uma quantidade muito menor, já que a água presente nos mares e nos oceanos é uma água salgada que não é interessante para a gente pela quantidade de sal. E aí, se nós formos utilizar esse tipo de água para consumo, aí nós íamos ter todo o agravamento da nossa fisiologia pela quantidade de cloreto de sódio e etc. Então, ia mudar totalmente a nossa fisiologia e bioquímica natural. Então, água para consumo é em menor quantidade do que a água que existe nos oceanos e nos mares. Beleza? Para a gente não confundir. Sobre a água, nós temos a parte de transferência da água. O que é transferência? Como que essa água faz essas trocas? Ah, professora, a senhora falou que a água ela está em constante mudança, em constante movimento. Sim, ela tem um ciclo acontecendo, e esse ciclo é dividido em 5 etapas. Nós vamos ter a etapa da evaporação. O que é evaporação? Corpos de água para a atmosfera. Então, tem rios, lagos, oceanos, que eles evaporam e voltam para a atmosfera. Beleza? Nós temos um segmento que nós chamamos de evapotranspiração. É a mesma coisa, professora? Não. Aí vem de seres vivos para a atmosfera. Quer ver um exemplo? Plantas, árvores. Quando a água sai dessas plantas, desses seres vivos, e voltam para a atmosfera, e nós temos um segmento de evapotranspiração. Temos também precipitação. É quando vem água da atmosfera para o solo. Chuva é precipitação, professora? Chuva é precipitação. Eu saio água da atmosfera para o solo. Escoamento, quando eu tenho água da superfície do solo para os corpos de água. Sempre que eu tenho água saindo do solo para o rio, para o mar, para o lago, esses corpos de água descendo pelo solo, eu vou chamar de escoamento, como se fosse um escoamento de água. Infiltração é quando eu tenho água da superfície do solo para as camadas mais profundas do solo.
Então, eu tenho água da superfície que penetra as camadas do solo mais profundo e forma um corpo de água nas camadas mais profundas. Aí eu tenho infiltração. Exemplo, lençol freático é um exemplo que nós temos de infiltração. Então, é assim que acontece a transferência de água no nosso planeta, no cotidiano do nosso planeta. Para a gente entender melhor, evaporação. Eu tenho águas dos corpos de água indo para a atmosfera. Essa é evaporação. Evapotranspiração. Eu vou ter água de organismos vivos para a atmosfera. Momento de evapotranspiração. Precipitação. Eu vou ter água da atmosfera para o solo. Exemplo de chuva que a gente conhece, tempestades e etc. Escoamento, eu tenho água do solo para os corpos de água. Aqueles braços de rio, de água indo para um rio. Então, isso é escoamento, como se fosse escoando. E também infiltração, onde eu tenho água da superfície do solo para as camadas mais internas. Exemplo, lençol freático. Beleza, pessoal? É bem simples, a gente não precisa ficar preocupado não, que é algo bem simples para a gente prestar atenção. Mais uma vez, gente. Mais uma vez para a gente prestar atenção. Aqui a gente tem um desenho bem legal dos ciclos da água. Será que vocês conseguiriam identificar? Analisa por um minuto. Um minuto aqui passa bem rápido. Então, analisou como que acontece esse ciclo? Então, vamos no primeiro passo. Primeira etapa, nós vamos ter a evaporação, que é quando a gente sai da água, de corpos de água, para a atmosfera. Segundo, nós vamos ter a evotranspiração, que é quando sai a água de organismos vivos para a atmosfera. Terceiro, nós vamos ter a precipitação, é quando sai a água da atmosfera para o solo. Depois, nós vamos ter o escoamento, quando sai água do solo para corpos de água. Isso é escoamento. E quando nós temos a presença, a saída de água do solo para as regiões mais profundas do solo, aí nós vamos ter um processo de infiltração. Só para ficar bem claro, eu tenho certeza que vocês pegaram assim de vez, que vocês são muito espertos. Depois do ciclo da água, e nós vemos com o ciclo do carbono. Professora, o que é carbono? Carbono é um elemento químico essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica. Carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e etc. Professora, eu não sei onde tem carbono em um organismo vivo. Gente, tudo que é composto, nós temos presença de carbono. Por exemplo, carboidratos. Lembra que vocês já estudaram em bioquímica os carboidratos? Nós temos carbonos hidratados, que são moléculas de carbonos associadas a moléculas de hidrogênio, basicamente, ou moléculas de água. Basicamente, para cada molécula de carbono, eu tenho 2 moléculas de água. Então, para cada molécula de carbono, eu tenho 2 moléculas de água. Vamos dar um exemplo? A glicose. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra gente. Glicose. Um carboidrato que a gente conhece há muito tempo. A estrutura química da glicose, eu vou ter 6 moléculas de carbono para 12 moléculas de hidrogênio para 6 moléculas de oxigênio. Essa é a estrutura química da minha glicose. Não ficou bonitinho assim? Vê que a coordenação motora da professora é muito ruim. Esses 6 aqui mesmo, gente, misericórdia. É um 6, viu, gente? Então, essa é a estrutura da glicose. Então, tudo, gente, no meu organismo, seja nutrientes, estrutura lipídica, proteínas, os carboidratos em geral, tudo que eu preciso para fazer manutenção da vida vai ser a base de carbono. E aí a gente divide o carbono, o ciclo do carbono, em algumas etapas. Por exemplo, eu tenho a etapa da fotossíntese, onde eu tenho fixação de carbono.
presente nos vegetais. E nós temos também a respiração, combustão e decomposição, que a gente vai ter a liberação do carbono para o ambiente. Como que isso acontece, professora? Bora lá. Bom, vamos começar aqui com fotossíntese, onde eu tenho plantas que captam a luz solar e transformam ele em energia química. Pegam a energia solar e transformam em energia química. E ela libera carbono para o meio ambiente. Onde nós temos carbono também, respiração de organismos vivos. Como assim, professora? Nos organismos vivos, nós inspiramos oxigênio, que vai lá para os nossos pulmões, é feita as trocas gasosas e devolvemos o que para o meio ambiente, gente? Dióxido de carbono. Então, nós devolvemos o carbono para o meio ambiente. Um organismo morto, como que acontece? A decomposição desse organismo morto vai gerar combustível fóssil, petróleo. Ah, tem fontes de petróleos no oceano. Isso é de animais mortos, ó, há muito tempo. E esse combustível fóssil à base de carbono também vai devolver o carbono e também esse organismo morto para o meio ambiente. E também as empresas pegam o carbono, fazem seus processos químicos, principalmente grandes empresas que consomem muita matéria-prima, e elimina esse gás carbônico para o meio ambiente. Então, basicamente, pessoal, esse é o ciclo do carbono. Aí nós temos o ciclo biológico do carbono, onde ele inclui o terrestre, o ciclo a Terra, no caso, a atmosfera e os oceanos. A fotossíntese ele faz parte de todos os processos do ciclo do carbono. Então, o que acontece no ciclo biológico do carbono? Simplesmente eu vou ter o carbono sendo devolvido, adquirido pelos seres vivos e também pelos corpos de água, pela atmosfera. Eles vão adquirir essas moléculas de carbono. Essas moléculas de carbono vão ser metabolizadas pelos organismos, seja na terra, o solo, ou corpos de água, ou organismos vivos, que vão ser devolvidas para o ambiente depois. Então eu tenho na fotossíntese a absorção do carbono, e na respiração, a liberação desse carbono para o meio ambiente. Pessoal, e temos também o ciclo geológico do carbono. O que significa o carbono? Esse ciclo geológico, no caso. É feito pela difusão que ocorre a troca de carbono entre a hidrosfera e a atmosfera, até que tenha um equilíbrio. Então, é feita essa troca entre a hidrosfera e a atmosfera para se ter um equilíbrio de carbono. O carbono presente na atmosfera vai se dissolver na chuva e produzir uma substância ácida, que a gente chama de ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico ele vai atuar como, gente? Na erosão de rochas silicadas, liberando no meio íons de cálcio, e também bicarbonato. Isso vai atribuir em quê na minha atmosfera, gente, no meu planeta? Isso vai ser infundido na ação de vulcões. Também pode ser nas regiões de alta pressão e temperatura, erosão e etc. Então já tem a parte da geologia, a parte estrutural do planeta, que tem influência direta do carbono. E aqui nós temos um exemplo de como ocorre tanto o ciclo biológico como o ciclo geológico. Eu tenho aqui o carbono, vou colocar aqui, ó, CO2, presente na minha atmosfera, e esse CO2 ele vai ser utilizado em respiração para plantas, para meio ambientes e etc. Há uma troca entre os seres vivos, a hidrosfera e a atmosfera do uso do carbono. Esse carbono, depois de ser metabolizado, ele é devolvido em associação com elementos químicos. Esse carbono ele vai virar dióxido de carbono ou ácido carbônico e vai participar
está presente, devolvendo para o meio ambiente, seja na condição de vulcão, onde ele vai devolver esse carbono para o meio ambiente, ou na formação de rochas, o processo de erosão e etc. Então, o ciclo do carbono é basicamente isso. Meu ambiente doa o carbono para os organismos vivos, os organismos fazem a utilização do carbono e devolvem esse carbono de novo para o meio ambiente, seja pela decomposição, pela respiração, processo de respirar, seja por meio de solo, a parte geológica, erupção de vulcões e etc. Até mesmo nós, humanos, em fábricas, carros, no ambiente, nós conseguimos devolver esse carbono de novo para o meio ambiente. Carbono presente no meio ambiente de novo, outros organismos vão utilizar para fazer os processos bioquímicos e fisiológicos normalmente. E aí, gente, tem uma pergunta para vocês. Se o carbono, a gente sabe que o carbono é um elemento tóxico, ele é essencial, mas em excesso no ambiente ele passa a ser tóxico. Beleza. Se o meu planeta, a minha atmosfera, ela cede o carbono essencial para a manutenção da vida aqui na Terra, vocês acham que a gente devolve esse carbono na mesma quantidade ou em quantidades aumentadas? Pensem aí. Carbono, dióxido de carbono e etc. Pode ser em quantidades aumentadas. Mas será que isso tem... Como assim? Antes da gente entrar mais a fundo, como assim em quantidades aumentadas, professora? Bom, nós temos fábricas, nós temos muitos carros, moto, avião, barcos que produzem dióxido de carbono e esse carbono vai para o meio ambiente. Muitas queimadas clandestinas. Então, nós devolvemos uma quantidade. Então, vocês concordam que nós devolvemos uma quantidade maior de carbono para o meio ambiente do que a quantidade que ele cede para nós? Será que isso tem alguma interferência, pessoal? Essa quantidade de carbono? Pense um minutinho se há esse tipo de interferência. Existe, pessoal. E isso que nós temos essa interferência, nesse aumento da condição de carbono, é o que a gente chama de um mecanismo que é o aquecimento global. Que com certeza a gente escuta falar isso há muitos anos. O que é o aquecimento global? É quando eu tenho mais calor empregado na minha atmosfera. Porque a gente tem na nossa atmosfera uma quantidade certa de elementos químicos. Quando a gente sobrepõe ou coloca muitos elementos químicos, o nosso planeta não vai liberar esses elementos. Nós temos todo um processo natural de barreira protetora da nossa atmosfera em comparação ao espaço. Então fica retido esses elementos dentro do nosso planeta. E aí a gente começa a ter o superaquecimento, poluição mais agressiva, problemas respiratórios, calor, muda as condições climáticas, gente. Quem que nunca ouviu falar, o avô de vocês, o tio, o pai, a mãe, falar bem assim, antigamente nessa época do ano era chuva, ou o calor não era tão grande assim, e hoje a gente vê que as condições climáticas, elas mudaram muito. As calotas polares estão derretendo, fazendo com que o fluxo do oceano, o volume dos oceanos aumentem, então as praias começam a perder espaço para o mar ele começa invadindo as cidades, os rios, a afluência dos rios vai diminuindo porque a gente não tem chuvas tão constante, então a gente tem muito episódio de seca, de calor, de queimada, e isso vai o que, gente? Destruindo o nosso meio ambiente. Então esse consumo desacerbado, essa produção de ácidos tóxicos, compostos tóxicos para o meio ambiente, ele simplesmente vai acabar destruindo o nosso planeta. É triste, né, gente? Mas infelizmente é a nossa realidade também. E deixando um pouco de lado o ciclo do carbono, vamos para o ciclo do oxigênio. O que é oxigênio, gente? Oxigênio é uma molécula essencial para a manutenção da vida, é ela que faz a nutrição do nosso organismo. Então, oxigênio. Nós temos receptor final de íons de hidrogênio presente na nossa respiração celular e também liberado a partir da fotólise de H2O na fotossíntese. Então, o oxigênio ele é presente nos organismos vivos,
tanto na respiração celular como na fotossíntese. Respiração celular, gente, lembra aí, glicose, glicólise, gliconeogênese e etc. Onde eu pego uma molécula de carboidrato e transformo em energia. Durante esse processo eu tenho rendimento energético e gastos de alguns tipos de nutrientes. Lembram eles quais são? Eu vou ter sempre molécula de água envolvida em alguns processos de hidrólise e também liberação de oxigênio. E sempre nesses processos de hidrólise, quando a gente fala de onde eu tenho compostos de água, eu vou ter a presença das minhas moléculas lindas e maravilhosas de oxigênio. Por exemplo, numa respiração celular de um mamífero, de um organismo vivo, nós temos toda a degradação e o consumo de carreadores de hidrogênio e também rendimento energético, 34 moléculas de ATP e 12 moléculas de água, que está presente o nosso oxigênio. Fotossíntese é a mesma coisa, eu pego a luz e transformo em energia química. Com base na fotólise do H2O. Então, eu vou pegar moléculas de H2O, quebrar e transformar em energia química, onde eu tenho aqui a presença do meu oxigênio. Então, basicamente, o oxigênio eu pego ele presente no meu organismo, faço quebra para consumo e depois eu devolvo também para o meu organismo, para o meio ambiente, no caso. Esse é o ciclo do oxigênio. E o ciclo do oxigênio ele é bem simples, gente. O oxigênio está presente na nossa atmosfera. Pelo processo de respiração, ele entra no nosso organismo, nutrindo os nossos tecidos. E também participando de processos metabólicos. A gente utiliza esse oxigênio. Depois, nós vamos devolver em forma de dióxido de carbono, em gás carbônico para o meio ambiente. O gás carbono é utilizado pelas plantas que fazem a fotossíntese, que ocorre a fotolitólise, a fotólise, no caso, a fotólise, que é a quebra da água pelas plantas, vai liberar esse oxigênio de novo para o meu meio ambiente. E aí eu continuo de novo o meu ciclo do oxigênio. É bem simples, é bem básico. E para finalizar nossos ciclos biogeoquímicos, nós temos o ciclo do nitrogênio. Onde é que está presente o nitrogênio, gente? É presente sempre em moléculas de aminoácidos, que constituem as nossas proteínas, e também está presente em 78% da nossa atmosfera. Nitrogênio, para ficar bem claro para a gente, está presente no nosso material genético, no nosso DNA. Aonde no nosso DNA, professora? Nas nossas bases nitrogenadas. Lembra delas? Adenina, timina, citosina, guanina. Todo ele é presente o nosso nitrogênio. Tanto é que o nome diz tudo, bases nitrogenadas, galera. Aí nós temos a presença do nitrogênio. E o ciclo do nitrogênio ele pode ser dividido em 3 etapas. Ao invés de falar todas de uma vez, vamos falar por etapas. Primeira, fixação. O fixação é quando eu retiro o nitrogênio da atmosfera e transformo esse nitrogênio em amônia. Amônia, o composto químico que a gente conhece muito bem, principalmente os meninos. Nós transformamos esse nitrogênio em amônia, que pode ser assimilada ou utilizada para os seres vivos, ok? Essa primeira etapa é a nossa etapa de fixação. Eu transformo o nitrogênio em amônia. Lembra da minha amônia, gente, que foi feita a captação do nitrogênio do ambiente transformado em amônia? Beleza, guardem isso. A amônia que foi produzida, ela é liberada pelos processos de excreção de animal e de decomposição. Então, quando um animal ele excreta, defeca, no caso, fica bem claro, ou ele morre, ele está em processo de decomposição, essa amônia vai ser convertida em 2 elementos químicos, que vão ser os nitritos e os nitratos. Como que a amônia vai ser convertida nesses elementos químicos? Pelo processo nitrificante por bactérias, que são as nitrosomonas e nitrobacter. Então, eles vão converter amônia entre nitrito e nitrato.
O nome desse processo, dessa segunda fase, é a nitritificação, onde eu pego a amônia e converto em nitrito e nitrato, ok? Depois eu tenho a terceira fase, que é a desnitrificação. A desnitrificação, eu vou pegar o meu nitrito e meu nitrato. Aí eu tenho bactérias, que são chamadas de desnitrificantes, e vão tirar as moléculas de nitrogênio desses compostos nitrogenados e vão devolver à atmosfera em forma gasosa. E aí eu tenho essa amônia, esse nitrogênio devolvido de novo para o meio ambiente. Para ficar mais fácil, gente, eu tenho aqui a etapa da fixação, vou colocar aqui, número 1. Minha coordenação motora é ótima. Onde eu vou pegar o nitrogênio da atmosfera e vou converter em amônia. Depois eu tenho a minha segunda etapa de nitritificação, onde essa amônia vai ser convertida em nitrito e também pode ser convertida o nitrito em nitrato. E depois eu vou ter aqui a minha terceira etapa, que é a desnitritificação. Eu vou pegar esse nitrato produzido ou nitrito e vou retirar o nitrogênio e devolver para o ambiente. Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Basicamente isso, eu tenho nitrogênio presente nas plantas, que são sintetizados por bactérias formando amônia, nitrito, nitrato, e depois outras bactérias vão tirar essas moléculas de nitrogênio e devolver novamente para o meu meio ambiente. Então, é um processo que eu tenho o quê? Bactérias envolvidas, organismos vivos envolvidos para o ciclo do nitrogênio. E aqui a gente tem alguns exemplos: Rhizobium, Nitrosomas, Nitrobacter e Pseudomonas, onde eles conseguem fazer essa conversão do nitrito para o nitrato, do nitrogênio para a amônia, da amônia para nitrato e devolver também o nitrogênio para o meio ambiente, gente. É bem simples também. Mais uma vez, gente, nitrogênio presente na atmosfera, ele vai para os meus seres vivos. Os seres vivos vão converter o nitrogênio em amônia, eles vão morrer, se degradar, e liberar essa amônia no organismo, no solo. Essa amônia vai ser convertida por bactérias a nitrito e nitrato. Depois que essa amônia for convertida, outras bactérias vão pegar esse nitrito e esse nitrato, retirar o nitrogênio e devolver para o ambiente. Esse é o ciclo do nitrogênio. Já sabemos como que funcionam os ciclos biogeoquímicos, dando continuidade da nossa última aula para essa. Então vamos entrar na parte de saneamento, principalmente saneamento ambiental e saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento ambiental, galera, nós estamos diretamente relacionando eles com a qualidade de vida da população. Vou mudar aqui a cor, aqui o amarelo. A qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente. Então, sanear ou cuidar do meio ambiente vai agregar qualidade de vida tanto para a população quanto para o meio ambiente. E é uma ação conjunta. Ele representa um conjunto de ações de infraestruturas com diversos impactos sociais e econômicos. Aí nós chegamos na parte administrativa e industrial, que entra o nosso saneamento ambiental. E não tem como falar de saneamento ambiental sem falar também de saneamento básico. Aqui nós temos dois tipos de gravuras. Duas gravuras. Vamos dividir aqui a tela no meio. Fazer um risco bem bonitinho aqui no meio. Pronto. Horrível, né, gente? Eu estou aprendendo nessa pandemia a ter coordenação motora. Com aqui o meu quadro digital. Gente, aqui nós temos o quê? Uma comunidade sem saneamento, lixo jogado em córregos, não tem esgoto, o esgoto é jogado em valas que vai para os córregos, todo lixo, gente, bem sujo.
será que agrega condição de vida, para uma qualidade de vida adequada para os moradores dessa comunidade? Dificilmente, né, gente? E aqui nós temos outra realidade, que é a realidade onde nós temos saneamento, tratamento de água e tratamento de esgoto. Que, com certeza, a comunidade que recebe essa água, a população que tem esgoto tratado, etc., tem uma qualidade de vida muito melhor. Porque, principalmente, a gente fica livre de doenças relacionadas à falta de tratamento ou de saneamento básico, que a gente já viu em alguns momentos durante o curso todo. Quando a gente fala de saneamento, qual é a definição que nós temos? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, o saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre o seu estado de bem-estar físico, mental e social. Então, saneamento nós vamos controlar os fatores do meio físico do homem. O que é o meio físico? O meu meio ambiente. Nós vamos controlar. Se tem fatores que podem prejudicar o bem-estar físico, mental ou social, então nós temos que fornecer um saneamento para deixar adequado esse ambiente para o homem. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde ela diz. E a FUNASA, o que ela fala? Para quem não sabe, FUNASA é a Fundação Nacional da Saúde. Nós vamos basear todas as nossas aulas pelos protocolos da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. A FUNASA, ela diz pra gente nesse quadro aqui azul, que, por sinal, tá muito bonitinho, que o saneamento básico é acordo com a lei do saneamento, inclui o conjunto de serviços e infraestruturas e instalações operacionais de, primeiro, abastecimento de água potável. Então, a FUNASA diz que o saneamento básico, nós vamos ter abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Então, se a Organização Mundial da Saúde me diz que saneamento eu tenho que aplicar os fatores físicos do homem, do meio físico do homem, adequar ele para melhorar a saúde, não dar nenhum efeito deletério, seja o bem-estar físico, mental ou social. A FUNASA já diz para mim que para isso acontecer, eu preciso de um mecanismo chamado de saneamento básico, que vai englobar abastecimento de água potável para a população, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo adequado de resíduos ou de lixos, e também drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Aí eu pergunto para vocês, galera, isso é a realidade de todas as pessoas no planeta? Ou melhor, vamos trazer aqui para nossa realidade. Será que isso é a realidade, a nossa realidade aqui? O que é que vocês acham? Vamos discutir isso em sala de aula depois. Então, nós concluímos o quê, gente? Que o homem e o meio possuem uma relação intrínseca que pode ser mediada pelo campo de saneamento. Então, isso significa o quê? Uma relação intrínseca ou uma relação íntima. Então, tem uma relação íntima entre o homem e o meio ambiente. E quem faz a mediação dessa relação? O saneamento. À medida que o saneamento ele vai evoluir em conhecimento e tecnologia, ele vai investir em condições sanitárias, entendendo que é possível, à base de saneamento, desfrutar de qualidade de vida. Então, olha só que interessante, eu posso agregar uma qualidade de vida para a minha população se eu tiver um saneamento adequado. Olha só que interessante. E aí nós vemos que a maioria das doenças relacionadas a doenças parasitológicas ou infecções bacterianas, virais, nós temos mais presentes em ambientes que nós não temos um saneamento adequado. Já pararam para perceber isso? Se nunca pararam, parem agora. Para perceber que a maior quantidade de doenças relacionadas à saúde pública ou a saneamento
é sempre em pessoas que vivem em condições basicamente semelhantes a essa aqui da imagem, com saneamento precário, para não dizer inexistente, galera. E aí, se a gente for repetir a gravura dos slides anteriores, aí nós percebemos algumas coisas, que essa comunidade aqui, que vive sem saneamento, não é adequada. Já uma rede de abastecimento de saneamento de água e esgoto, tratamento de água e esgoto, isso sim é o ideal para a gente, para a nossa realidade, para a nossa vida, manutenção. Mas aí eu pergunto para vocês, gente, vocês vão ser enfermeiros, vocês não vão estar trabalhando com isso. Vocês vão trabalhar em empresas que tratam água e esgoto? Tem que ver onde o enfermeiro entra. Pode ser que algumas empresas eles entram. Vários profissionais de saúde entram, farmacêuticos, biomédicos, entram nesses processos para análise de material, mas no enfermeiro, pense aí, gente, qual é o papel do enfermeiro nessa questão de saneamento? A gente vai discutir tudo isso em sala de aula. Lembre que quando nós falamos sobre o ciclo da água, a gente mencionou que a água é a maior quantidade que existe no nosso planeta de água, planeta azul, planeta água. Porém, a distribuição da água é complicada. De toda a água presente no nosso meio ambiente, 97,5% é água salgada, imprópria para consumo. Somente 2,5% é água doce, só que aí ele está dividido entre gelo e a parte líquida, lagos, rios e etc. Gelo está nos nossos polos, aqui em cima e aqui embaixo. É gelo. Se esse gelo derrete, vai para os oceanos, aumenta a quantidade de água salgada, porque eu só vou aumentar a volúmia. Em comparação, água salgada para água doce, sempre vai prevalecer a água salgada. Pode se diluir um pouco, mas a gente vai aumentar só o nível dos oceanos. O gelo nas calotas polares, esses 2,5%, se refere a 68,9%. Então, a gente tem água doce em maior quantidade nas geleiras. E somente 31% é na forma líquida para consumo. Desses 31%, 96% está na parte subterrânea, embaixo da terra. E somente 4% é a forma superficial que a gente encontra em rios, lagos, para retirar e consumir. Aí eu pergunto, gente, tem muita água no planeta? Tem muita água no planeta. Essa água está à nossa disposição? Só 4% de 2,5%. 4% de 2,5% não, a porcentagem é ainda menor. Então pensem aí, pessoal. A quantidade de água disponível para consumo é infinitamente... Tem nem como não fazer redundância. Infinitamente inferior à quantidade de água disponível no globo todo. Nós temos que pensar nesse momento. E dessa quantidade de água superficial, quantos por cento é água potável para consumo? Pensem aí, gente. Será que todas as pessoas têm direito têm, mas têm acesso a saneamento, a tratamento de água e esgoto? Aqui onde a gente mora não tem, né? Então a gente já tira por aí. Basicamente é isso, pessoal. Água salgada a gente vai ilustrar em uma garrafa de 2 litros, 1,5 litro de água. E água doce disponível, um copinho de café. Essa é a diferença se a gente for fazer essa balança, esse balanceamento da quantidade de água. E falando dos pilares do saneamento, dos tipos de saneamento, nós temos primeiro, distribuição de água potável, essencial para a sociedade, para fazer a manutenção da vida saudável. Depois nós temos coleta e tratamento de esgoto, onde esse esgoto produzido pela comunidade é coletado e tratado para não poluir o pouco de água que nós ainda temos disponível para consumo. Terceiro, drenagem urbana, onde nós drenamos água presente nos centros urbanos para melhor preservação do ambiente e do solo.
4. Coleta de resíduos sólidos, onde é feita a coleta de lixo, tanto da zona urbana como na zona rural. E principalmente como que esse lixo, a destinação desse lixo, como que ele vai ser descartado para o meio ambiente. E abastecimento de água, galera. Como que é feito esse abastecimento? Bom, a gente sabe que a água ela é importante tanto para a vida vegetal e animal. Então, quando nós falamos de abastecimento de água, nós devemos levar em conta que, com frequência, a água é encontrada na natureza e possui impurezas que se tornam impróprias para consumo. Então, para ser considerada água potável, ela tem que ter uma qualidade adequada para o consumo humano e atender padrões de qualidade defendidos pela própria legislação. Quando a gente fala de abastecimento de água, tem também um problema primordialmente colocado sobre a questão da água, é que antes desse tipo de abastecimento ou não ter água potável, nós temos um problema social. Quando nós temos poluição de mananciais, de rios, escassez de água, aí nós temos um problema social de como levar água para as comunidades, para as populações. E como que é feita a solução desses problemas também, galera. Por que é importante o abastecimento de água? Primeiro, nós vamos melhorar a saúde pública. Depois de saúde pública, nós melhoramos as condições de vida da comunidade, como controle e prevenção de doenças, promoção de hábitos higiênicos, desenvolvimento de esportes, melhorias de limpeza pública e também nós vamos ter promoção na adoção de medidas que resultem em melhoria tanto da segurança coletiva como central de bombeiros. Vocês já repararam que não são só grandes centros que contêm bombeiros, mas sim cidades que têm água disponível para o trabalho? Então, a gente tem melhora de qualidade de vida, controle de doenças e também aspectos de segurança envolvidos no abastecimento de água. Para a gente ilustrar como que é feito esse abastecimento, nós vamos ter a captação da água, onde nós temos leitos de água doce, onde ela é captada, é feito um ponto de captação, a bomba, e ela é levada para a adução. A adução é o processo que nós vamos transportar essa água até a central de tratamento. Central de tratamento, essa água vai ser tratada e reservada. Reservada, ela vai ser atribuída a um reservatório elevado ou reservatório apoiado e após isso ela vai ser distribuída à rede de distribuição, seja ela uma rede de distribuição urbana ou uma rede de distribuição rural, onde chega a água na nossa casa, na nossa empresa, na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade. Então é feito todo o processo de sistema de abastecimento de água para nós podermos ter acesso a ela. E aí nós temos, pessoal, nesse quadro, síntese de categorias de instalação de abastecimento de água. A modalidade, sistema de abastecimento, ele abrange a forma coletiva, distribuição por rede e nós temos um sistema abastecedor de uma cidade. Então, por exemplo, o SAAI aqui na nossa cidade. Eles mudam os nomes de cidade para cidade, estado para estado, porque são empresas diferentes. Temos também solução alternativa, onde ele pode ser tanto coletiva como individual. Nessa solução alternativa, quando a gente não tem uma central de abastecimento própria, mas mesmo assim é feita captação de água, é desprovida de rede. Às vezes a gente tem um chafariz, lavanderia, banheiro, poço raso individual. Normalmente é o que os criadores rurais eles utilizam. Eles colocam uma cisterna ou então aquelas caixas d'água de abastecimento para poder ter água onde o abastecimento urbano não chega, para poder ter água. Aí eles podem ser adquiridos como caminhão-pipa, coleta de chuva, cavar poço para ter acesso à água e etc. E temos também o quadro 1.1, que vai definições adotadas para acesso adequado e melhorado de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Aí nós temos um abastecimento de água adequado, onde tem água potável em quantidade suficiente de forma regular a um preço econômico.
Abastecimento de água melhorada, onde a gente tem um abastecimento de água a partir de instalação doméstica ou rede de distribuição pública, poço perfurado, um poço protegido com coletor de água de chuva protegido, pelo menos 20 litros por pessoa por dia, onde tem que ter uma fonte a 1 quilômetro da residência. Esse é o abastecimento de água melhorado. Esgotamento sanitário adequado, acesso a um sistema de esgotamento sanitário proveitoso para todos os membros da família, econômico e que elimine contato com restos de humanos, dejetos no caso, e outras águas residuais da residência e da vizinhança. Ou seja, na minha residência eu tenho um sistema de abastecimento de água e um sistema diferente para o esgotamento sanitário, que seja sempre, pessoal, não esqueça, adequado. E temos também o esgotamento sanitário melhorado, onde nós temos acesso a sanitários privados ou compartilhados conectados a uma rede de coleta de esgoto pública ou uma fossa séptica, acesso a latrinas, cisternas, poços simples, ventiladas, melhoradas, sendo elas privadas ou compartilhadas. Se vocês pararam para perceber, tanto abastecimento de água adequado como melhorado, eu tenho que ter água disponível para as pessoas e água potável. E o esgotamento adequado e o esgotamento melhorado, eu tenho que ter um acesso ao esgoto, ao tratamento de esgoto, ou então a uma rede doméstica própria, onde eu tenha um acesso adequado também, a liberação, a excreção, o tratamento adequado de esgoto sem poluir o meio ambiente ou a água que chega naquela comunidade ou naquela residência. Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido, adquirido as informações. Material de apoio vai ser liberado no AVA e que vocês façam bons estudos. Em sala de aula a gente vai discutir mais ainda, viu? Tchauzinho para vocês.